pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estamos apresentando mais um número do programa Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. O nosso convidado de hoje é o professor Jaime Coelho, que é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, e como eu, integrante da equipe de pesquisadores do nosso INCT, com pesquisas centradas no campo da economia política internacional. A nossa abordagem de hoje é sobre as sanções econômicas, mais especificamente as sanções financeiras impostas à Rússia com esse conflito armado travado na Ucrânia. Desde o dia 24 de fevereiro de 2022, os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, o Reino Unido, a Suíça, o Japão e outros países adotaram várias medidas de restrição econômico-financeira contra a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou, entre outras coisas, que pretendia excluir a Rússia da tecnologia avançada e, assim, enfraquecendo a sua economia. E a União Europeia seguiu essas decisões dos Estados Unidos e colocou rapidamente em prática diversas medidas de restrições contra o acesso russo aos mercados financeiros do bloco. Inclusive, declarou que o seu objetivo seria aumentar a inflação e minar a base industrial da Rússia, né, atingindo em cheio a economia. Mais especificamente, as restrições financeiras, esses e outros países adotaram prontamente sanções destinadas a congelar os ativos de autoridades russas, e também sanções financeiras ao Banco Central da Rússia, culminando com a remoção de importantes bancos russos do sistema SWIFT, né, da sigla em inglês de Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras, né, acho que é isso a tradução, né, gente? E as autoridades ocidentais limitaram o Banco Central da Rússia de acessar as reservas, né, um montante de 630 bilhões em ativos mantidos em suas jurisdições. É um montante muito expressivo, muito grande, e a Rússia não teria como acessar esses ativos, né? Mas, com toda a pressão das sanções que a gente tem assistido, a guerra continua e deixa todo mundo se perguntando até onde tudo isso vai e qual o real impacto de tudo isso. Além dessas consequências econômicas imediatas, como essas pressões inflacionárias, né, depois você pode falar para a gente, professor, o impacto no crescimento global, há alguns cenários de longo prazo sendo projetados, sendo desenhados, né, incluindo as pressões para maiores gastos com a defesa, né, então uma corrida aí armamentista com o intuito de se defender, né, a gente já conhece essa história, então ela se repetiria, e estaria havendo também uma projeção no sentido de estruturação dos mercados de energia, né. E, além disso, para o campo financeiro, uma fragmentação dos sistemas de pagamento e mudanças na composição monetária das reservas cambiais. E há, inclusive, aqueles analistas que acreditam que o mundo está diante de um ponto de virada relativo ao domínio global do dólar americano. Eu estou me referindo, no começo de março, um macroeconomista, Zoltán Pozsar, que é um funcionário do Credit Suisse, ele falou na emergência de um novo Bretton Woods, seria o Bretton Woods 3, né? A gente, inclusive, discutiu isso né, em equipe, com algumas outras pessoas da nossa equipe, ou seja, estaria aí havendo uma emergência de uma nova ordem monetária mundial ou uma nova constituição para o sistema financeiro internacional.
E aí a gente se pergunta, né? Será? A gente já viu essa discussão parecida diante do aprofundamento da crise financeira global de 2007 e 2008, né, em que muitos analistas especulavam, e até mesmo algumas autoridades governamentais, né, na época o presidente francês, que era o Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro britânico era o Gordon Brown, eles diziam que aquele poderia ser o caso para um novo Bretton Woods. A gente estava lá, naquele momento, eles estavam falando, essas autoridades estavam falando às vésperas da primeira cúpula dos líderes do G20, que ocorreu em novembro de 2008. E a então crise estava sendo comparada à Grande Depressão, a crise de 29, e que teria ajudado a levar os formuladores de política para a Conferência de Bretton Woods, em 44, né? Então, no pós-guerra. Ali se acordou, né? As autoridades acordaram sobre as regras do sistema financeiro internacional. E aí depois houve mudanças, enfim. Mas aquele momento da crise não foi bem isso que aconteceu, né? Quer dizer, aquela crise não produziu uma nova ordem mundial, uma nova ordem econômica mundial. O professor Eric Leiner, que é um acadêmico baseado no Canadá, ele argumentou que a emergência de um novo Bretton Woods ele dependeria, primeiramente, da combinação de alguns elementos, de algumas condições, né? Então, o poder concentrado no sistema estatal, o consenso transnacional de especialistas, né? Então, um consenso ali dos pares, um apoio, né? E condições de guerra. E, além dessas três condições, ele alertou para um exagero que estava havendo naquele momento de se atribuir a um macro, um marco, né? Quer dizer, um momento específico, uma ocorrência específica, ou um momento fundante, né? Fundacional. Ou seja, o que o professor Heinlein estava falando é que a criação de um novo sistema financeiro internacional não teria sido produzido especificamente na conferência de Bretton Woods, mas sim seria resultado de um processo histórico mais extenso. Então, professor Jaime, eu passo a palavra para você e perguntando em que medida esses cenários que estão sendo desenhados hoje, principalmente os que se referem à fragmentação do sistema de pagamento e às mudanças na composição monetária dessas reservas cambiais, em que medida afetariam a atual ordem monetária mundial? Ou, colocando de uma outra forma, qual o peso dos últimos acontecimentos nessa, né? Estou me referindo às questões das sanções financeiras, no processo histórico de mudanças que a gente conhece, que a gente acompanha, estuda nas relações internacionais ou na economia política internacional. Já agradeço a sua presença e, por favor, fique à vontade. Olá, Neuza. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que a tua introdução, ela coloca um conjunto de questões que abarca, né, digamos assim, a totalidade da ordem econômica internacional, né, e aspectos específicos dessa ordem, dentro de um contexto que, do meu ponto de vista, a gente teria que perguntar, né, um contexto de guerra, né, um contexto de guerra que produz mudança, guerra e mudança da ordem internacional. A gente teria que perguntar o seguinte: essa guerra, esse episódio quente, né, que a gente assiste no momento, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, basicamente, né, a incursão russa na Ucrânia, se essa guerra quente já não é uma consequência, né, de um conjunto de transformações que a gente vem assistindo na ordem econômica já faz algum tempo. Pensemos, então, no sentido mais macro dessa ordem, né, mais constitutivo da ordem, pensando a ordem como uma combinação de forças sociais, né, como uma combinação de soberanias, né,
e também como um determinado conjunto de regras e normas baseadas em princípios, né, que fundam expectativas, que orientam expectativas dos atores. Então, a gente tem uma ordem que, há 40 anos, ela vem sendo desenhada por um processo intenso de aumento dos fluxos de capital e de um aumento bastante expressivo do comércio, né? Mas, sobretudo, um aumento muito intenso dos investimentos indiretos. Ela é uma ordem que combina, né, um crescimento exponencial daquilo que a gente chama da finança, né, da finança internacional, que vem no bojo de uma transformação tecnológica com as tecnologias de informação, que diminuíram enormemente os custos de transação, aumentaram a velocidade de circulação do capital, transformações também tecnológicas do ponto de vista do chão da fábrica, da estrutura da internacionalização do capital na sua forma direta, né? Nós passamos a ver, portanto, também nesses últimos 40 anos, a formação de uma ordem internacional interdependente do ponto de vista produtivo, ou seja, a formação das cadeias de valor. Se a gente pensar, né, nessa ordem, a gente está pensando numa ordem que é fundada a partir da Pax Americana, obviamente, da retomada da hegemonia americana no âmbito da crise de Bretton Woods, né, e da emergência do dólar flexível, quer dizer, de um padrão monetário internacional basicamente fundado sob o signo da confiança, da moeda fiduciária, e uma moeda que é nacional e que se internacionaliza e de uma maneira talvez não vista antes na história do capitalismo global, em 5 séculos de história da história do capitalismo, que é o dólar, né? Bom, essa ordem é aquilo que a gente, no senso comum e também na academia, passou a chamar de globalização, certo? O que a gente observa nesse processo de globalização? Que a gente tem uma alteração do lugar específico das regiões no processo de integração na economia global. Vamos pensar especificamente sobre o Brasil, né? Se a gente olha o Brasil do final dos anos 1970, e a gente olha o Brasil de hoje, nós temos uma mudança substantiva da nossa estrutura produtiva, da nossa estrutura econômica, da nossa distribuição setorial da composição do nosso produto, tá certo? No final dos anos 70, nós éramos uma economia, sobretudo, industrial. Né? O que a globalização fez conosco, né? Ou o que nós fizemos nesse processo, né, de intensa internacionalização do capital e de expansão, né, da ordem ocidental capitalista, né? Alguma coisa nós fizemos, alguma coisa nós sofremos que nos transformou de uma economia, sobretudo industrial, numa economia primária exportadora, basicamente. Claro, a gente é uma economia também, né, que guarda elementos de industrialização, né, mas hoje, sobretudo, a nossa inserção externa passa por um processo de intensa exploração, né, capitalista da agricultura brasileira e de exportação de commodities agrícolas e minerais. Claro, a gente teve recentemente um grande ganho, que foi o pré-sal, e isso poderia se transformar num vetor dinâmico de reindustrialização, mas que, por motivos que não vem ao caso aqui elencar, nós sofremos uma ruptura. E também não é ao caso que essa ruptura ocorre, né? Agora, se você olhar para a China, o que você vai enxergar? Se você olhar para o Vietnã, o que você vai enxergar? Um processo diferenciado do nosso. Então, a gente tem um deslocamento, vamos pensar assim, a gente tem um deslocamento da produção do valor, nesse processo de globalização,
né, da América Latina, digamos assim, para a Ásia. Já vinha com a expansão da Coreia, com os chamados capitalismos a convite, né, a expansão do leste asiático, e depois essa expansão se reafirma com a China, que muda tudo, porque o impacto em termos de escala e de escopo da inserção chinesa nesse processo de globalização, ele tem um efeito, né, que não afeta simplesmente a competição periférica, mas afeta, sobretudo, também, né, os países centrais. E eu acho que aí é que a gente chega no ponto da tua colocação, partindo para a questão da guerra enquanto um elemento de mudança, ou a guerra, e essa guerra que a gente está vivenciando, como uma consequência de um processo de intensa disputa do capitalismo atual. É isso que me parece que ela é. Ela é uma expressão, né, de um mundo que se estabelece lá atrás, que se reafirma com o fim da União Soviética e do sistema bipolar, né, e que provoca, por exemplo, uma alteração geopolítica intensa, né, no leste europeu, na Ásia Central, né, uma alteração do ponto de vista territorial, efetivamente, sobre jurisdições político-territoriais, né, com a formação de novos estados, né, e aí vem a expansão da OTAN, né, que era uma entidade que se pensava sem finalidade após o fim do sistema bipolar, mas e efetivamente, do ponto de vista do caráter dela, da sua constituição, ela ficou sem sentido, mas ao mesmo tempo agora a guerra lhe dá novo sentido, né? Mas veja só, do ponto de vista dessa disputa internacional, me parece que a gente tem aí um fato fundamental, que é quem é que produz o valor, quem é que produz a riqueza. Porque, historicamente, o capitalismo nos diz o seguinte, que quem produz a riqueza domina o comércio. E quem domina o comércio, né, espalha a sua moeda. Então, foi assim com a Inglaterra, foi assim com os Estados Unidos, e agora poderá ser assim, né, ou não, com a China. Agora, sempre que a gente tem uma ascensão, a gente tem uma resistência daquele que cai. E no caso específico, né, a gente tem que observar o seguinte, o que se repete do passado e o que é novo. Quais são as circunstâncias que a gente vive no mundo de hoje, né? A gente pode dizer o seguinte, há um consenso de que há um declínio relativo da economia dos Estados Unidos em face do crescimento da China. Acho que todos os elementos apontam nesse sentido, não só do ponto de vista da participação da economia chinesa na economia política global, mas sobre outros indicadores, a participação em termos de comércio e, sobretudo, as demonstrações recentes de domínio tecnológico. Tá certo? Então, veja bem, essa guerra ela se insere dentro de um contexto onde a ordem ela caminhava, ou caminha, né? Documentos dos Estados Unidos apontam nesse sentido, já desde o começo dos anos 2000, para um sistema multipolar. E me parece, sobretudo, que há uma reação dos Estados Unidos em relação a isso. Os Estados Unidos passam a atuar de uma maneira muito mais efetiva após a crise de 2008, no sentido de reconquistar espaços, seja no campo comercial, seja no campo produtivo, né? E de reafirmar, portanto, né, o papel também do dólar. Agora, veja só, quando a gente estuda a moeda, até agora eu tomei a moeda como uma consequência, o poder da moeda como uma consequência, né? Ou seja, a moeda é uma consequência do processo de domínio produtivo e de domínio comercial. A internacionalização da moeda
ela se dá nesse contexto, né, de uma economia que é offshore, que ela se expande, ela é muito grande para ficar presa ao domínio da fronteira de produção e do mercado doméstico, né? A gente está falando dos Estados Unidos. Então, a moeda ali ela aparece como quase que um elemento não intencional, mas como um elemento da própria demanda dos agentes, que precisam transacionar com aquela economia que se torna muito grande. E, consequentemente, aquela moeda ela se espalha. Né? Ela se espalha pelo mercado. Então, toda a dimensão da moeda ela tem uma dimensão que é estatal, ela é uma moeda emitida por um Estado, então tem o poder do Estado, mas ela tem uma dimensão que é do mercado, né? Né? Que diz respeito ao sistema negocial. Então, por isso que a gente diz o seguinte, uma moeda não se impõe por decreto. Você também não substitui uma moeda internacional por decreto. São vários elementos que concorrem para fazer com que ela se torne uma moeda conversível, portanto desejável. Ela precisa ter uma funcionalidade. E quando ela atinge esse poder, ela se transforma simultaneamente num bem público, né? Ou seja, ela é quase como indivisível, ela é quase como insubstituível, e ela é necessária para o funcionamento da economia política global, mas aí vem um paradoxo, porque ela é emitida por um Estado nacional. Ela não é uma moeda emitida por uma organização multilateral. Ela não é uma moeda emitida por um banco central global. Então, ela é emitida por alguém que vai ter um privilégio, né? Porque a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto depois. Ela passa a gerar a economia que emite essa moeda, ela se financia a um custo muito menor do que o restante das economias. Então, a moeda, veja bem, ela simultaneamente ela é um bem público e aí entra o outro lado dela. Essa moeda internacional, ela é uma variável interveniente. Ela é um instrumento de poder. E quando a gente fala do ponto de vista abstrato, né, pode parecer uma coisa muito complicada, mas quando a gente olha no concreto, agora, no momento que a gente está vivendo, a gente observa que ela efetivamente ela é uma arma. Ela é um instrumento de poder. Porque se você não tem acesso àquela moeda ela é reserva da tua riqueza, né? Todo país que consegue um excedente, ele cria um conjunto de reservas internacionais, e esse conjunto de reservas internacionais ele vai ser substantivamente referenciado, denominado, composto por aquele ativo monetário, aquela moeda, que de uma forma mais efetiva preservará o valor dessa riqueza ao longo do tempo e que tenha maior liquidez, ou seja, que seja aceita de uma maneira mais ampla, né, em termos de escala negocial, pelos agentes privados e públicos, pelos estados e pelos capitalistas, pelos comerciantes, pelos produtores, pelos importadores, pelos exportadores. E aí o dólar, né? Então, essa é uma dimensão. Esse bem público, ele é ao mesmo tempo um instrumento de poder. Ele é um instrumento de poder para quem emite, né? Como a gente está num tempo onde a moeda não tem lastro, a questão da confiança é fundamental. E aí a gente entra num outro nível da interdependência global, que é o seguinte, que é a arquitetura financeira. E a arquitetura financeira é o quê? São as instituições, né, que são depositárias, que são instrumentos de intermediação do meio líquido, bancos, né, de um modo geral. A institucionalidade da confiança que classifica, né, os negócios, os títulos, né, em títulos melhores ou piores, títulos que têm mais segurança e menos segurança.
que é uma institucionalidade que vem do mercado, né, com as agências de classificação de risco, e os sistemas que foram evoluindo ao longo do tempo, que transmitem as informações dos pagamentos. SWIFT, por exemplo, né, que é algo que é uma instituição privada. Então, essa institucionalidade é uma combinação de Estado e mercado. E quando a gente olha, nesse momento, a ação dos Estados Unidos, né, de retaliação à ação quente de um Estado nacional, a Rússia, em relação à Ucrânia, a reação do Estado americano é uma reação que vai se utilizar do privilégio da moeda e do controle sobre a institucionalidade. E é uma arma muito efetiva nesse sentido. Porque, veja que interessante, a Rússia, né, ela começa a sofrer sanções em 2014. Né? O Tesouro americano aplica sanções a partir de 2014. Mas, veja, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é o seguinte: os Estados Unidos mandam nos outros países? Os Estados Unidos mandam em todos os agentes privados? Os Estados Unidos mandam, né, nessa institucionalidade que não é pública, é privada? Aí entra um conceito fundamental das relações internacionais, que é o conceito de influência. Né? Esse Estado tem a capacidade de dizer o seguinte: se vocês não aceitarem as nossas sanções, vocês não vão poder fazer negócio conosco. Então, isso gera, né, um pânico, né? Quer dizer, gera uma pressão, um constrangimento muito grande nos agentes privados. Se você perguntar, todos os agentes privados estão satisfeitos com isso? Não, claro que não. É evidente que não. Né? Nós temos, assim que ocorreu, né, a primeira rodada de sanções, agora, né, nós tivemos reação do presidente do Financial Stability Board, do G20, né, que era o ex-presidente do Banco Central da Holanda e que atualmente preside, né, o Financial Stability Board, dizendo: olha, retirar a Rússia ou as instituições bancárias, à exceção daquelas que negociam petróleo e gás para a Europa, né, e especificamente em relação a esse tipo de fluxo do sistema SWIFT, vai causar um conjunto de efeitos dominó que é difícil de prever, mas certamente não será impune. Então, voltando a 2014, ali começaram as sanções. O que fez o governo russo diante daquelas primeiras sanções? Ele não ficou imóvel, ele começou a observar o seguinte: é preciso, no caso, o Banco Central russo, o governo Putin, começou a diversificar e alterar a composição das reservas russas. Tá certo? Então, você tinha lá, naquele momento, em 2014, na composição das reservas russas, mais de 40% em dólar. E veja, né, não é dólar, é o dólar que é depositado sob custódia em instituições financeiras. E esse dinheiro rende uma quantidade um determinado retorno baixo, porque ele é localizado em boa medida em títulos do Tesouro Americano. Então ele é convertido, né? Ele é convertido em títulos do Tesouro. 37%, 38% em euro. Então, quer dizer, o Banco Central russo, em 2014, estava posicionado em mais de 70%, as suas reservas estavam posicionadas em mais de 70%, em dois ativos monetários, né, que na verdade são liabilities, que na verdade são obrigações, são títulos, né, passivos, né, das instituições. exatamente. O ativo monetário russo
é um passivo das instituições das financeiras. instituições, que são fiéis depositárias. Veja, elas têm sob custódia esse dinheiro, tá certo? E eu estava falando o quê? Nós vivemos a era do dinheiro da confiança. Nós temos instituições, né? Quando a gente diz o seguinte, o mercado precisa de confiança, o mercado precisa de uma certa, né, previsibilidade, a gente contratual, né? A gente está vendo aqui o que está acontecendo é que isso está sendo colocado em xeque pelo emissor do bem público, que é o governo americano, pelo dono do tabuleiro. Agora, veja só, a Rússia, eu quero chamar atenção para esse fator. Em 2014, a Rússia estava posicionada em mais de 70% das suas reservas em um ativo europeu. Claro, ela faz, sobretudo, tinha receitas, e tem receitas, né, expressivas, para a venda energética, né, que ela faz para a Europa. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela está posicionada, sobretudo, posicionada no principal ativo monetário internacional, que era o dólar. Isso, 2014. A Rússia portanto, enxergava o Ocidente, ou como gosta de falar o governo americano, como gostam de falar os americanos, os estadunidenses, né? O hemisfério ocidental. Né? A Rússia enxergava o hemisfério ocidental como inimigo? Não. Ninguém que enxergasse, né, o hemisfério ocidental como inimigo ia colocar, né, as suas reservas, né, sobremaneira, de uma forma tão temerária, né, sob o risco, né, como ela colocou. O fato é que aí nós temos duas explicações. A primeira, não é fácil mudar, sair do sistema. Não existe sistema alternativo, nem institucional e nem moeda. E naquele momento, né, você sabe quanto que a Rússia tinha em renminbi em 2014? Zero. Não tinha nada. Tá? De 2014 para cá, a gente está falando de pouco tempo. Bom, as sanções vieram, o governo russo disse assim, agora não dá mais para continuar dessa forma. Então ele passou a fazer uma troca na composição das reservas. Diminuiu sobremaneira a exposição às obrigações americanas, né? Diminuiu em relação ao euro, aumentou, quer dizer, saiu de 0 para 13%, 14% do total das reservas em renminbi, né? Aumentou para 22% o ouro, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda ficou com algo como 40 e poucos por cento das suas reservas de uma forma muito vulnerável. Então, quando vêm as sanções, elas atingem mais ou menos isso, 40% das reservas ficam congeladas. Agora, presta atenção, né? O que a gente tem que pensar? Se você for fazer, né, Neuza, como a gente está fazendo no INEU, né, organizando um conjunto de artigos, de publicações que estão vindo, né, sobre o nosso tema específico, a questão da moeda, a questão das finanças. Se a gente for observar, nós vamos pegar desde o Martin Wolf, que é uma voz proeminente do mercado, um editorialista consagrado, dizendo o seguinte, olha, vocês me desculpem, mas a base desse sistema está montada sobre a confiança. Congelar ativos de um banco central, como foi feito com a Rússia, né, é partir o ovo, e o ovo partiu. Entendeu? É um caminho sem volta. Aí você vai pegar um cara que não é do mercado, você vai pegar um blogueiro, economista, marxista, como Michael Roberts, né, que vai dizer o seguinte, olha, o negócio aconteceu, mas não tem alternativa. Aconteceu. Isso está inserido dentro do processo de declínio do império.
Aí você pega o Adam Tooze, que é um historiador muito requisitado, né, que escreve na Foreign Policy. Aí ele escreve um artigo dizendo o seguinte: vai ter uma nova ordem, não vai ter, o que está acontecendo? Ambos, né? Se você pegar os três, né, que são de perspectivas teóricas diferentes, os três vão convergir nesse questionamento: vai ter um novo Bretton Woods? Né? Vai ter um Bretton Woods 3? Então, saiu um livro agora de dois economistas da UNCTAD. Né? Depois a gente pode colocar os letreiros aí, essa referência. Saiu um livro agora, está quentinho, saiu do forno. Né? Eu não li, eu baixei o livro hoje, né? Mas esse livro está citado num artigo da Foreign Policy pelo Adam Tooze, né? E está citado no blog, está citado agora, um artigo de poucos dias, e também pelo Michael Roberts no blog dele de 30 de março. E esse livro traz a necessidade, como em 2008 você teve aquele livro do Helleiner, que você citou aí, tentando explicar por que teve-se uma solução status quo e não teve um novo Bretton Woods diante de uma crise que foi a maior desde 1929. E esses dois economistas da UNCTAD, né, que é o Gallagher e Kozel-Wright, né, eles trazem já uma tentativa de relançar, de dizer, olha, nós precisamos disso. O Adam Tooze faz um resumo dizendo assim, concordando com os autores, e dizendo assim: é necessário, urgente, que o Ocidente, né, faça essa modificação na forma de financiamento da economia capitalista, porque o status quo ele não está preparado, essa arquitetura não está preparada para esse tempo da guerra. Então, veja só o que ele está querendo dizer: é o seguinte: reformemos numa espécie de, eu chamaria assim, uma solução lampedusiana, né? Ele está dando aquela indicação para os governantes: façam uma reforma. Por quê? Porque nós temos países altamente endividados na periferia. Esses países altamente endividados sofrerão sobremaneira agora com o aumento da inflação. Que tenhamos sempre claro, a inflação internacional ela é o sintoma de uma ordem em transformação. Foi assim nos anos 70, foi assim nos anos 1970, digo, né? Ali, quando a gente teve a estagflação, a gente estava no momento de questionamento daquela ordem, daquele padrão monetário. Agora a gente está tendo também, e a inflação é uma forma, como dizia o Benjamin Jerry Cohen, um grande economista político internacional, quando ele fala sobre the macro foundations of monetary power, né? A inflação, ou a macrofundação do poder monetário, a inflação é um mecanismo de transferir custo. Tá certo? Então, assim, a resiliência, o grau de vulnerabilidade, né, e de sensibilidade, para pegar, né, esses indicadores de uma economia, vai depender de alguns fatores dessa nova ordem, desse novo momento. Se ela é superavitária, se ela está naquele grupo de países periféricos, como o Brasil, que tem folga de reservas, se ela tem capacidade de produzir reservas, como o Brasil, que produz commodities que estão com o preço subindo, né? Não estou falando da situação do povo, eu estou falando da situação soberana do país frente ao turmoil, frente a essa agitação internacional, frente ao que a gente está vivendo. Ou se está como a Argentina, que tem uma situação, de um lado, tem capacidade de produzir reservas, mas de outro é um país que tem insuficiência do ponto de vista do acúmulo de reservas, é um país em dívida, um país que está tem que negociar com o Fundo Monetário Internacional. Então, você tem 30 países emergentes, mais ou menos, segundo estudos do Fundo Monetário Internacional,
que têm reserva suficiente. Então, tem mais resiliência, tem maior capacidade, vai depender dos governos, das coalizões de governo, de, nesse momento, enfrentarem a situação de uma maneira mais estratégica. Se tiverem governos ruins, né, composto por lideranças com baixa capacidade de visão, vão perder oportunidades, são capazes de torrar a disponibilidade de recursos existente, né? E serem tragados pelo moinho satânico, né? Da guerra e da mudança internacional, da grande transformação. Então, a gente tem que pensar, né, que agora voltando ali, né, esses economistas da UNCTAD estão propondo esse livro, segundo Adam Tooze, e eu vou ler o livro, né, nos próximos dias. Eles estão propondo, digo assim, olha, se esses países que são mais vulneráveis e mais sensíveis ao choque que a gente está vivendo não forem resgatados de uma maneira nova, se não houver uma readequação dessa relação centro e periferia no hemisfério ocidental, aí a gente está falando da África, a gente está falando de algumas regiões asiáticas, né? Esses países serão disputados pela China, né? Serão países que estarão muito mais próximos, ou terão incentivos, né, para sair do sistema de pagamentos ocidental e, quem sabe, adentrar no CIPS, no sistema de pagamento chinês, vindo com uma inovação, eventualmente, que é uma moeda digital internacionalizada chinesa, né? O Cohen fala o seguinte, né? Se vou citar o Cohen de novo, ele fala que nesse currency statecraft, o que é o currency statecraft, né? Quando um Estado ele utiliza, né, o instrumento monetário como instrumento de poder. Então, nesse currency statecraft, como os Estados Unidos está fazendo agora, a China está construindo um processo de internacionalização monetária que a gente não tem paralelo anterior. Porque ela está fazendo uma moeda para mainland, ela está fazendo um sistema institucional e monetário para dentro, né? E um sistema monetário internacionalizado offshore, com controle. Aí nos satélites dela, na Ásia. Então ele diz assim, como que você lida com o novo? Entendeu? Você não pode dizer que a China não conseguirá fazer o que ela está tentando, porque no passado nunca foi feito, ou porque no passado sempre foi de uma determinada maneira. Todos os economistas liberais, inclusive o próprio Cohen, um grande economista, um dos maiores especialistas mundiais no assunto das reservas internacionais, do sistema financeiro internacional, que é o professor e historiador econômico Barry Eichengreen, que é consultor de bancos centrais mundo afora, né? Todos dizem a mesma coisa, né? Uma moeda internacionalizada precisa ser uma moeda compatível com um Estado que tenha um mercado financeiro doméstico mais profundo e uma economia aberta. Exato. Aí o Martin Wolf, que já é um liberal mais radicalizado, diz assim, não, além disso tem que ser um Estado de direito, e a China não é Estado de direito. Aí a conversa que a gente não... Ele está querendo dizer o seguinte, ele está numa hipótese que não é comprovada nem historicamente. Aí já forçou a barra, porque os capitalistas não deixaram de fazer negócio com a China nos últimos 40 anos. Não deixaram de investir lá. Investir em fábrica. De botar ativo real lá dentro. Quer dizer, vão deixar de fazer? É uma coisa muito... como é você extrapolar, entendeu? Um desejo ideológico. Mas, por outro lado, a questão do mercado profundo, o outro argumento, do mercado profundo de uma economia aberta faz sentido, porque você dá liquidez e conversibilidade para todo agente que tiver o ativo monetário que você emite. Então, mas
o Cohen diz o seguinte: a gente não pode dizer que a China não vai conseguir, porque a gente não sabe, ninguém viveu ainda essa experiência. E olha, saiu um artigo no dia 24 dentre um dos autores, está o Barry Eichengreen, um working paper, né? um artigo de trabalho do Fundo Monetário Internacional que traz uma novidade. E esse artigo também é citado pelo marxista que eu citei aqui, o Michael Roberts. Né? O Michael Roberts escreveu no blog dele o artigo que eu estou citando aqui, no dia 30 de março, o artigo do Eichengreen foi publicado pelo Fundo no dia 24. Aí já é um artigo científico, já é um paper científico. Aonde eles mostram o seguinte, né, eles começam dizendo, para nossa surpresa, verificamos que está ocorrendo de uma forma consistente, desde 2000, uma diminuição em pontos percentuais da participação do dólar na composição das reservas, mundo afora. Eles dizem assim, mas não é uma substituição por moedas tradicionais. Aí eu não sei se você quer que a gente retome Então, depois. esse ponto é interessante, né? Então, assim, eu acho que você falou várias coisas que dá para a gente ir compondo e levando você para trazer para a gente alguns insights sobre a internacionalização da moeda, quer dizer, como que esse sistema é aprovado, você fala em confiança, enfim, vários conceitos, vários elementos aí foram citados. Então, para a gente pegar agora o que está acontecendo, né? A OCDE também fez um estudo agora, fez uma publicação recente e avalia que a exclusão do sistema de mensagens SWIFT, né, poderia de fato acelerar os esforços para desenvolver alternativas. Então, eles estão fazendo essa leitura, né? Considerando que a rivalidade monetária é um componente da geopolítica, e nesses últimos anos a posição internacional da moeda chinesa, ela já vinha sendo promovida, né? Que você começa a perceber, você começa a olhar para aquilo. Se antes, em 2014, a Rússia não tinha reservas em yuan, e aí ela muda, quer dizer, não é só ela, né? Então tem um mercado. Você diz assim, olha, o volume de comércio ele está ligado a esse papel da moeda também. Então vem junto, né? É uma coisa que mas ela também tem que ter uma estratégia, quer dizer, a China teria que ter uma estratégia, né, de se posicionar ou defender a sua moeda, né, como moeda internacional. E como que os acontecimentos atuais eles incidem nesse movimento? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a internacionalização das moedas e as relações de poder que se configuram, né? Então, só para citar o Cohen de novo, ele descreve como a China promoveu, né, de forma vigorosa a posição internacional da sua moeda. É essa a leitura que a gente deve Olha, fazer? eu acho que assim, sim, a China vem promovendo, mas perceba, quando a gente teve a crise de 2008, entre 2008 e 2010, eu acompanhei ali aquele momento. Eu lembro que eu estava participando do grupo no IPEA, que era, né? Então eu estava com foco olhando mais de perto a questão da reforma do Fundo Monetário Internacional, das instituições de Bretton Woods. E em determinado momento eu fui olhar também a crise europeia, né? E olhei como que se deu a crise na franja europeia e a reação da União Europeia àquilo. Então tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Que são meio surpreendentes para a gente, né? Só para a gente retomar um pouco a história, né? Sobre a China, né? O Brasil tomou um protagonismo enorme, né? O G20 está ali, né? A nossa participação com o então ministro da Economia, que era Guido Mantega, foi uma participação que está suficientemente documentada, de protagonismo imenso. Dali vem, né, a ideia de construção e o protagonismo do Brasil, do BRICS, né?
da inovação institucional financeira à margem de Bretton Woods, mas complementar a Bretton Woods, que é o Banco dos BRICS e o Fundo de Contingenciamento. Paulo Nogueira Batista Júnior, né, descreve muito bem isso no livro O Brasil não cabe no quintal de ninguém, a experiência pessoal dele, durante todo o período que ele teve representando o Brasil no Fundo Monetário Internacional, depois no Banco dos BRICS. Né? Então, eu vejo, né, que naquele momento, a gente teve um momento Bretton Woods. Eu acho que a reação dos Estados Unidos, ela teve um tempo de adequação, de adaptação. O governo americano, prestemos atenção, os Estados Unidos não promoveram a crise de 2008. A crise de 2008 aconteceu nos Estados Unidos por um processo da dinâmica de acumulação, da forma como a dinâmica de acumulação se dava. O governo americano bateu cabeça, né? E naquele momento ele chama todo mundo ali e diz o seguinte: olha, vamos salvar, vocês vão ter que participar do processo de salvamento, porque vocês são superavitários, né? E o que diz o Brasil, o que diz a China, o que diz os BRICS? Não, tudo bem, a gente tem aí a gente participa, mas desde que a gente tenha reforma das instituições. Essas reformas demoraram, né? Elas demoraram a acontecer, e isso levou a um movimento de uma busca de saída lateral institucional, né? Por parte dos BRICS, de tentar constituir. Veja, tudo isso são sintomas e movimentos de atores de que uma ordem está em transformação. A gente realmente caminhava nesse sentido. Mas a China não queria a internacionalização do renminbi. Entendeu? Não era uma perspectiva de curto prazo, e digo mais, eu tenho lido insistentemente, consistentemente, né, que a China está promovendo o processo de internacionalização, e isso é verdade. A China vem aumentando, né, ela já sinalizou claramente que ela quer o renminbi participando da ordem internacional, mas ela não disse que quer ser, né, a emissora de um bem público, né, líder no curto prazo, porque seria um contrassenso, né? Qual é o nível de controle de taxa de juros e taxa de câmbio que ela teria que abrir mão, né, para ter essa moeda com esse nível de escala? É aquilo que eu volto ao Cohen. Nem eles, eu acho, que sabem disso. Exato. E a gente tem que trabalhar com essa variável. Os governos não são cérebros, né, monolíticos, artificiais. Eles são compostos por seres humanos, né, e por forças sociais que têm divisões internas, que têm dúvida. O dia que acabar a incerteza e a dúvida, né, que é o mundo da conspiração pura e simples, né, acabou o ser humano. Então a gente está no campo da política, e esse campo da política pressupõe risco, pressupõe cenário, pressupõe construção de estratégia. Então eu vejo que nos últimos 10, 11 anos muita coisa mudou. A China quer um processo, mas aí eu volto à guerra. Ela não tem condições de substituir o dólar, né? Ela não tem condições de substituir o dólar, e não é o desejo dela de fazer isso de uma hora para outra. Isso ela tem claro, do meu ponto de vista, né? Quando alguém diz assim, olha, a guerra inaugura uma nova ordem, eu digo assim, olha, a guerra é um sintoma de que a ordem atual insiste em sobreviver e que a nova não conseguiu nascer. Ela pode estar nascendo, mas o futuro é incerto. Então, veja bem, voltando à tua pergunta inicial, qual é, né? A gente tem, historicamente, moedas que são a moeda toco, que é a moeda que domina, que é uma, né? Que é o dólar. Na sequência, você tem, seriam moedas nobres, digamos assim. Né? Historicamente, o que foram as moedas nobres? O marco alemão, o ien, né? A libra esterlina, tá certo? Que deixou progressivamente, mas sempre manteve lá uma determinada presença quantitativa, né, nas reservas internacionais, seja pela inércia
da expansão do Império Britânico, né, das transações intra, né, comunidade, seja porque Londres se transformou num grande centro financeiro também. Então, a gente tem essas moedas. Tem um conjunto de moedas que digamos assim, são expressão e permitem que governos façam política monetária, né? Que é o caso do Brasil, né? Nesse meio termo ali, entre as moedas nobres e essas, tem umas moedas que são as chamadas moedas de elite, que são o dólar canadense, né? Australiano, franco suíço, né? Então, essas moedas estão sendo demandadas agora. Aquele artigo que eu citava ali, que é a surpresa do Aiken Green, que ele acabou de publicar com mais 2 autores, no dia 24 agora de março, eles trazem um estudo quantitativo, né, e econométrico que mostra a surpresa. Eles dizem assim, olha, a busca pelas moedas está sendo em torno dessas moedas. E com uma participação também de novos mecanismos de pagamento, mas que tem um caráter muito especulativo, que são as moedas, as cripto, né? E eu diria o seguinte, essas, digamos assim, são a última alternativa, embora, por exemplo, o El Salvador tenha adotado, né, Bitcoin como moeda, né, como a sua moeda. Eu não sei exatamente em qual escala, a Nigéria, né, país importante. Certo? Exportador de petróleo. Exatamente, uma potência, né, energética. Então, a gente está vivenciando uma coisa que a gente não tinha no passado, que é, né, um processo de disputa monetária numa era totalmente digitalizada. E aí eu acho que a gente vai ter que trazer para a nossa reflexão, né, um pouco leitura sobre sistemas complexos na era digital, né, e como que o mundo funciona em redes. Porque é muito difícil a gente pensar nesse futuro do dinheiro, né, com todas as categorias do passado. Porque a gente não tem custo de transação. Imagina moeda digital, qual que é o custo de transação? Mas qual que é o lastro disso? A confiança. A confiança. Então, um sistema que é um sistema em guerra, ele é um sistema que se choca com a evolução das forças produtivas. As nossas relações internacionais se chocam nesse momento de uma forma frontal, né, com o avanço das forças produtivas, com o avanço tecnológico. A gente tem uma tecnologia, a gente tem um processo de universalização da mercadoria, né, de uma tal monta, cujas relações internacionais têm uma institucionalidade, né, que não dá conta disso, né? Eu não tenho resposta, tá? Nenhuma. Eu jamais poderia imaginar que a gente estivesse vivenciando, né, por exemplo, esse nível, esse grau de perigo que a gente está vivenciando, não é, né, a minha especialidade, mas também é, no sentido de que quem pensa as relações internacionais é obrigado a pensar sobre isso, né? Que a gente o perigo nuclear que a gente está vivendo, né? O nível de aquecimento, as tensões que a gente está vivenciando na Europa. A gente está tendo um conflito na Europa. Todo mundo fala da guerra da Rússia, né? Mas eu acho que tinha que falar da Bellum americana, da guerra americana, que começou já faz tempo, né? Tem um artigo que foi publicado, um artigo meu, em parceria com uma socióloga e geógrafa, Rita Coitin, que foi publicado no Panorama do INEU, que a gente fala sobre isso, né? O título é esse. Porque a gente precisa pensar um pouco, né, nos eventos da guerra como fazendo parte de uma guerra maior, que é uma guerra americana, né? Que é essa guerra do Império tentando sustentar, né, esse velho que não morre, né? E a moeda, ela, nesse momento, é um grande instrumento. A finança americana é um grande instrumento. O Financial and Economic Statecraft, ou Financial and Currency Statecraft, no momento ele é muito favorável aos Estados Unidos. Agora, no momento também, eu acho que além dos pobres, voltando à questão soberana, eu acho que a Europa perde muito.
A Europa é a grande perdedora. É a grande perdedora. A Europa, a gente pode dizer o seguinte, quem ganhou nesse momento? Olha, dá para dizer quem está perdendo. Quem está perdendo. Tá certo? Então a Europa está perdendo e muito. E ela vai ter que jogar e está jogando já o peso desse ajuste no bolso do trabalhador europeu. Né? E isso vai repercutir na democracia europeia. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir daqui para frente. Né? Que é o que eu te dizia, nos próximos entrevistas a gente tem que pegar e mexer com os cientistas políticos da área de relações internacionais para mexer com essa questão que é fundamental para a gente. Né? É um mundo de turbulência, é um mundo de... A gente pegou, sabe que é chato, né? Quando a gente entra num avião, talvez seja pobre a minha comparação, mas quando a gente entra num avião, que a gente começa a pegar uma turbulência, a gente diz assim, não, a turbulência vai passar, a gente passa, mas quando a gente pega aquela viagem que a turbulência não passa, e a viagem atravessa o Atlântico inteiro, né? A coisa fica complicada. E a sensação que eu tenho é que a gente entrou nessa zona de turbulência, porém de uma viagem sem fim, né? E a gente quer enxergar lá na frente, assim, pô, vem a nova ordem, vem a nova ordem. A gente que está aqui na periferia, a gente quer isso, né? Que seja um espaço de oportunidade. Muito bom, professor Jaime. Bom, o nosso tempo aqui já acabou, né? Então, eu agradeço em nome de toda a equipe aqui do Diálogos a sua participação. Repito, foi uma contribuição aqui para os demais colegas do INCT e para o público interessado nesse tema, né? E, por fim, eu agradeço a você, nosso público, né, que faz parte do nosso público, que acompanha os nossos programas. E, claro, né, se você gostou desse vídeo, deixe lá para a gente aquele tinindo, compartilhe o vídeo e continue aqui com a gente, tá bom? Nosso próximo programa irá ao ar no dia 28 de abril, então não deixe de ver e a gente se encontra. Até lá, então. Obrigado.